Em primeiro lugar, não foi convidar, ou seja, foi ele mais o Sr. João Paulo, que efetivamente militavam a nível do PND, que pediram, não sei exatamente o que é que aconteceu a nível da estrutura deles, a nível regional, que pediram se podiam vir para as nossas fileiras. E eu aceitei. Eu acho que não há nada que justifique uma discriminação, penso que tem algumas mais-valias, tem um contributo de fazer política que eu acho que é positivo. Os resultados, veremos. O senhor disse numa entrevista que inicialmente mostrou alguma reticência em convidar José Manuel Coelho. Mas eu não convidei. Mostrei alguma reticência quando ele pediu a aceitação. E quis verificar como é que era a maneira dele trabalhar. E continuo a verificar. Globalmente penso que é positiva, mas o resultado final ainda não sei o resultado final. Rui Marques, se o senhor vier a ser eleito no dia 5 de junho deputado no Parlamento, que diferença há que fará a sua intervenção? Boa noite, começo a cumprimentar o Dr. Armando Madaleno, com quem é um gosto de fazer este frente a frente. Creio que o essencial para os eleitores terem consciência, quando ponderam votar MEP, Movimento de Esperança de Portugal, é que o MEP poderá ser, no Parlamento, a voz das políticas públicas de apoio às famílias. Poderá ser um sinal de renovação e, sobretudo, também trazer novas pessoas para a política. Todos ouvimos o nosso povo dizer que está cansado de mais do mesmo na política portuguesa. Os mesmos protagonistas, o mesmo estilo de ataque permanente, a mesma incapacidade de criar pontos e de se estabelecer diálogo. Ora, o MEP, Movimento de Esperança Portugal, traz um conjunto de pessoas que vêm da sociedade civil, com obra feita, quer na área da solidariedade, quer na área da educação, quer na área da cooperação para o desenvolvimento, e mobilizou essas pessoas para servir o bem comum. Se os portugueses depositarem a sua confiança, o seu voto no dia 5 no MEP, vão ter essa renovação, esse princípio de renovação no Parlamento, e daqui a 4 anos poderão avaliar o nosso trabalho. Se nunca estivermos no Parlamento, não vão saber o que valemos. Armando Madaleno, qual deve ser a prioridade do próximo governo? Olha, gostava também de dizer qual é que poderá ser o contributo do PTB na Assembleia da República. Muito bem. E o primeiro contributo não coincide exatamente com o do colega, vai um bocadinho mais longe e visa uma renovação dos atores políticos. Ou seja, nós entendemos que estes autores que conduziram a atual situação económica do país, que é bastante deficitária, alguns deles devem ir para casa, devem ter uma reformazinha, devem ser afastados, até porque neste momento as medidas que estão em curso da Troika permitem que não dão toda a flexibilidade que eles gostariam de ter, não é? Eles próprios reconhecem que não vão ter os mesmos poderes e era a altura de efetivamente centrar o debate na Assembleia da República. Nós temos um conjunto de sindicalistas que são cabeças de lista e todos nós sabemos que numa situação de crise a primeira coisa que efetivamente os governos pensam em atacar, para essa expressão, é os direitos dos trabalhadores. Diminuir as indenizações, acabar com o conceito de justa causa, eventualmente alargar também o âmbito do período experimental, etc. É um conjunto de situações que as únicas pessoas que estão capacitadas e habilitadas a tratar deste assunto são os sindicalistas. E é aí que se vai jogar o futuro do país e a defesa das garantias dos trabalhadores. Mas é curioso que o rosto principal do seu partido nesta campanha, que é José Manuel Coelho, não tem falado muito sobre isso. Tem escolhido o tema da corrupção, tem dito que é preciso remover os deputados corruptos, tem colocado a corrupção no centro do debate. Mas se reparar, o nosso tempo de antena também está em sintonia, ou seja, são duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Nós temos neste momento, no nosso tempo de antena... Uma coisa são os direitos dos trabalhadores, outra coisa é a corrupção, são dois assuntos diferentes. Não é diferente. O nosso sistema de combater a corrupção tem a ver com a alteração quase total do sistema jurídico. Essa é a primeira questão. Uma segunda vertente tem a ver com eliminar a promiscuidade entre os políticos e os negócios. O caso do BPN, o caso das parcerias público-privadas. E temos uma outra matéria que é fundamental neste momento. Nós temos conhecimento de inúmeras situações de pessoas que estão constrangidas na sua atividade. Ou porque têm o nome no Banco de Portugal há muitos anos e não conseguem resolver a situação, ou porque pura e simplesmente têm penhoras consecutivas nos seus salários. Ou seja, as pessoas singulares neste momento não conseguem, quase 90% não conseguem desenvolver atividade nenhuma económica. É o próprio Estado, através da legislação em curso, quer no processo das discussões, quer no favorecimento que dá às financeiras. Temos financeiras que cobram 30% de juros. Isto é impensável em qualquer país. Ou seja, o próprio Estado impede que as pessoas constituam empresas, desenvolvam a sua atividade. Isto é inaceitável. Rui Marques, quer explicar uma das propostas do seu programa eleitoral, que é justamente o cheque emprego-família, no valor do salário mínimo? Neste momento, aumenta o número de famílias cujos dois cônjuges estão desempregados. Quando terminar o subsídio de desemprego, essas famílias ficam numa situação gravíssima. Nós quisemos criar uma alternativa, chamámos cheque emprego-família, a possibilidade destes cônjuges desempregados que já não beneficiam de subsídio de desemprego terem uma oportunidade de trabalhar
numa rede de instituições sociais aderentes a este projeto e contra esse trabalho receberem o salário mínimo. Claro que é um tempo de transição, que pode ir até 2 anos, que permitirá que estas pessoas regressem à vida ativa depois do período de desemprego e que comecem a criar pontes para outro trabalho e, entretanto, possam ganhar de uma forma honrada e digna o seu salário para prover o essencial do sustento da sua família. Mas eu talvez sublinhasse outras 2 medidas para outros segmentos da família, sejam as crianças, sejam os mais velhos. Em relação às crianças, o MEP é porta-voz da ideia que todas as crianças, a partir dos 3 anos, devem ter o direito de acesso ao pré-escolar, ao jardim de infância. Nós temos hoje 80 mil crianças que estão fora do pré-escolar. Isto implica um investimento importante, mas é condição essencial de igualdade de oportunidades. E em relação aos nossos mais velhos, aos nossos séniores, o MEP propõe a iniciativa Cidadania Sénior, poder envelhecer dignamente com um rendimento justo e depois de uma vida de trabalho, poder envelhecer com saúde, precisamos de reorganizar o nosso sistema de saúde com cuidados geriátricos para os nossos mais idosos e também envelhecer ativamente. E dentro do envelhecer ativamente, por exemplo, poder trabalhar até querer. Nós precisamos olhar as políticas públicas de apoio às famílias, em relação às crianças, em relação aos adultos que estão em idade ativa e em relação aos nossos mais velhos, de uma forma integrada para poder cuidar da coesão social. Nós temos que cuidar, neste tempo muito difícil, da coesão social. Mandi Madalena, qual seria a sua primeira iniciativa legislativa se o senhor fosse eleito deputado? A primeira iniciativa legislativa tem a ver com o perdão das dívidas às financeiras. Entendemos que é fundamental que uma parte significativa do dinheiro que vem da União Europeia, em vez de ser só para as instituições financeiras, seja canalizada diretamente para pessoas que, efetivamente, neste momento, ou por deverem 50 euros, ou 100 euros, ou 2 ou 3 mil euros, que haja a possibilidade de haver um negócio com cada uma delas, de modo que a situação perante as financeiras fique regularizada. E este perdão envolve... Está a falar das famílias ou das empresas? Das pessoas. Para nós o segredo são as pessoas. As famílias, é fundamental a proteção da família, que hoje em dia está efetivamente protegida. Eu concordo inteiramente com o que o colega diz. Para perceber melhor, quem tivesse dívidas aos bancos, se não as pudesse pagar, seriam perdoadas? Não estamos só a falar de bancos, estamos a falar de instituições financeiras que são quase uma ficção. São escritórios que têm instituições financeiras que efetivamente cobram juros a 30%, que têm livrâncias assinadas pelas pessoas, que preenchem as livrâncias em branco e que as pessoas andam 5, 10 anos a pagar essas quantias e que não conseguem resolver nada. Isso impede-as de pagar os empréstimos de habitação, impede-as de ter acesso ao crédito bancário, impede-as de ter sequer um contrato de trabalho, por isso é que muitas assinam os contratos para ter recibos verdes, para suspender as penhoras, impede que as pessoas sejam proprietários de bens, põem tudo em nome ou dos pais ou dos filhos, e isso impede que a economia funcione. Ou seja, uma parte do dinheiro que vem da União Europeia deve ser para libertar essas pessoas. Conceder um perdão significa haver um critério legislativo que, até determinados montantes, ou perante financeiros que já têm juros, por simplesmente exagerados, que estes juros sirvam para compensar. Vamos admitir que alguém pagou 30%, os bancos levam 4%. Se já pagou 30%, em X anos já está tudo pago. E este perdão fiscal seria, obviamente, abstrato, não é para esta ou para aquela pessoa, mas ter os critérios. E quem compensaria as instituições financeiras por essas perdas? Algumas não precisam de ser compensadas, precisam de ser arrediadas. Porque quem cobra 30% comete o crime de usura. Quem é que cobra 30% de Várias financeiras cobram 30%. Quer dar algum Está exemplo? clarinho. Não vou falar de instituições. Se o senhor consultar o que é que se passa com esses contratos, com as instituições que existem, são várias as que cobram 30%, com a agravante de que no final do ano vamos buscar o dinheiro ao tribunal, mas recebem o dinheiro só por conta dos juros. Ou seja, a dívida 4, 5 anos, quando as pessoas já alugam está paga, ainda estão a dever o mesmo. Pagam 4, 5 vezes o valor. Rui Marques, está disponível para negociar e apoiar medidas do próximo governo, se vier a ser eleito deputado? É evidente que o MEP terá sempre na Assembleia da República uma postura construtiva, mas crítica. Ou seja, não há um cheque em branco do MEP a qualquer governo ou a qualquer conjunto de medidas. Perante as propostas concretas apresentadas em cada momento, quer pelo governo, quer pelos partidos que o suportem, quer pelos partidos da oposição, o MEP olhará sem preconceito, sem ideias feitas, porque não somos donos da verdade. Aliás, precisamos de trazer para a política portuguesa a capacidade de nos entendermos entre diferentes partidos, em perceber que existem ideias sobre as quais podemos estabelecer consensos, que podemos construir juntos e que muitas vezes nos nossos adversários, nos nossos colegas de outras bancadas, existem contributos muito importantes que importa apoiar. Nós temos na nossa política uma visão sectária, de permanente combate, como se não fosse possível criar pontos e entendimentos. O MEP na Assembleia da República, respondendo à sua pergunta, estará disponível para olhar com todo o cuidado, com todo o rigor e sem preconceitos as propostas do Governo, dos partidos que o suportem ou dos partidos da oposição. Colocava-lhe a mesma questão a si, a Mandi Madalena.
Para mim é muito fácil. Se houver algum partido que tenha maioria absoluta, continuamos na desgraça. Eu entendo que deveriam os pequenos partidos ter alguns As sondagens representantes. indicam que essa possibilidade é muito remota. Mas, tudo bem, mas repare, quem diz um partido diz eventualmente 2. Enquanto não houver... Mas, se não houver, para haver maioria absoluta, se um partido não tiver, tem que haver Mas dois. sabe qual é que é o problema? É que a única maneira de aparecerem novas pessoas na política, eu tenho aqui dois exemplos, é através de novos partidos. Ou seja, os partidos do sistema não permitem o aparecimento de pessoas nem com espírito de crítica, nem com experiência de vida. As pessoas que têm governado este país, a maior parte deles não têm experiência de vida. São demasiado seguidistas, não têm opiniões próprias. E quem não tem experiência de vida nesta ou naquela área, não tem opiniões próprias, não contribui nada para o debate. Acha que o próximo governo não deveria ser de maioria absoluta? É isso que me está a dizer? O que eu acho é que na Assembleia da República, que vai ser o centro das atenções, é lá que, relativamente às medidas que estão previstas pela Troika, que são medidas programáticas, tem alguma flexibilidade, e essas medidas têm que ser acompanhadas com diplomas concretos. Estes diplomas concretos têm que ser discutidos na Assembleia da República. E essa discussão só fará algum sentido se lá houver novos operadores, se lá houver pessoas que não estejam condicionados pelos principais partidos. E qual é a sua opinião genérica sobre essas medidas que estão previstas no programa da Troika, que definem a ação governativa para os próximos 3 anos? A primeira opinião que eu tenho é que esses empréstimos não deviam acontecer. Ou seja, era necessário nós reformularmos primeiro, adaptarmos à nova situação. Portanto, devíamos dizer que não pagamos ou tem outra alternativa? Era antes. Nós devíamos primeiro saber o que é que o Estado deve fazer. Ou seja, quais é que são as funções do Estado. Uma delas será a da Justiça, o que é que vamos fazer para que a Justiça funcione. Outra delas será a da Segurança, outra delas será a da Saúde. Não é possível fazer saúde só com privados. As parcerias público-privadas é um escândalo. Se o Estado investe, se o Estado constrói, se o Estado põe equipamentos, por que razão é que o Estado há de duvidar que os seus gestores não têm qualidade? Porque é que hão de convidar outras pessoas? Sabe que normalmente essas outras pessoas convidadas ou são familiares, mas ou amigos responder. Acha que o próximo governo não deveria ter maioria absoluta? Não. Deveria ser um governo minoritário? O problema não está no governo, o problema está na Assembleia da República, que vai ter que os suportar. E a Assembleia da República, quanto mais representantes tiver, com espírito crítico, pessoas independentes, como os dois exemplos que estão aqui hoje, que fossem para a Assembleia da República com espírito, sem ninguém condicionar a opinião deles, que sejam verdadeiros, as únicas pessoas que condicionam seria o povo. Aquilo que a gente ouve no dia a dia. Porque as outras pessoas não se sentem representadas. E se lá houver alguns deputados de partidos considerados mais pequenos, não é? Com certeza que temos ali uma esperança de que não vai descambar em termos legislativos, que vai haver uma salvaguarda de direitos mínimos. Rui Marques, o MEP foi criado em 2009. 2008. Ideologicamente, o que é o MEP? O MEP é um partido claramente marcado por este traço humanista. Escolhemos como defensor da doutrina social da Igreja ou não? Defensor da doutrina social da Igreja, claramente, com esta fortíssima atenção às questões da coesão social, do não deixar ninguém para trás, da mesa com lugar para todos, de sermos capazes de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, onde a esperança é o olhar que colocamos no futuro. Não via em nenhum dos partidos existentes no atual espectro partidário esses valores representados? Com certeza que cada partido terá valores positivos e que aqui ou além se tocam com estes que o MEP defende, mas por razões históricas diferentes, por razões das suas lideranças, estão muito distantes deste modelo. Quer em 2008, quer hoje. A voz do MEP, de uma visão de árdua esperança, em que os sacrifícios que estamos a fazer têm sentido em função da esperança de uma vida melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Onde a pessoa humana está no centro, concretamente através das suas famílias, onde será possível desenvolver políticas de inclusão social. O MEP faz falta na Assembleia da República, porque tem este traço de identificação com as questões sociais, com a solidariedade, mas feito esta defesa por gente que conhece o terreno, por gente que vem... É um partido de esquerda?